Você tem noção de como era o transplante capilar no passado e quantas unidades foliculares eram transplantadas? Vamos continuar aqui na nossa série de História do Transplante Capilar e vamos abordar o início das mega sessões. Fique conosco. Quando o transplante capilar começou a se tornar um pouco mais popular, na década de 90, as cirurgias realizadas eram de 200, 300 unidades foliculares. Imagine comparado com as atuais, onde chegam a ser 4.000 e às vezes 5.000 unidades ou até mais usando os pelos corporais. Então vamos abordar um pouco de como tudo isso começou aqui com a presença do meu ilustre pai, mestre e amigo, Dr. Muricy. Então, pai, conte um pouquinho, quando as primeiras cirurgias, né, dentro de uma evolução que nós conversamos dos cabelos de boneca para os mini grafts, para os micrografts e depois para as unidades foliculares, elas eram cirurgias muito menores, né? Dentro do que você lembra da prática, quantos enxertos se colocavam? Normalmente 700, 800, no máximo 1.000 enxertos. Isso significaria mais ou menos 2.500 fios por procedimento, pois as unidades foliculares que se apresentam no couro cabeludo, elas têm um fio, 2 fios, 3 fios e às vezes até 4 fios, não é? Então eram procedimentos relativamente pequenos e nós achávamos que precisávamos aumentar este número de folículos transplantados nas cirurgias e começamos a aumentar cada vez mais o número desses folículos que realizávamos na cirurgia, que obtínhamos na cirurgia. E passamos de 1.000, gostamos, fomos a 1.500, e isso foi uma vitória incrível, porque as nossas cirurgias, perante a comunidade médica aqui brasileira que transplantava cabelo, eram as mais longas, as mais demoradas e as mais numerosas em número de folículos transplantados. Aí surgiu o termo mega sessão, em que inicialmente eram procedimentos que obtínhamos acima de 1.000 unidades foliculares, depois 1.500, 2.000 e atualmente, como a doutora falou, chegamos a 5.000 de rotina no nosso dia a dia. Esse termo até mega sessão, giga sessão, até hoje, você veja, não existe uma classificação para isso, né? Então, os pacientes questionam, mas, e doutora, quantos fios serão transplantados? Não é? É muito importante salientar que vai sempre depender da área doadora de cada pessoa, né? E muitas vezes pro médico que realiza às vezes 2.000 unidades foliculares, para ele aquilo é uma mega sessão. Então, mais ou menos se padronizou hoje, né? Até 3.000 uma mega sessão, acima de 3.000 já passa a ser, acho que até acima de 4.000 as giga sessões, né? E atualmente com a questão do body hair, as cirurgias também estão extremas, estão enormes, mas eu acho que é importante assim, deixar claro também para quem nos assiste, nos segue, a importância dos pacientes entenderem que existe um limite, né? Perfeitamente. A área doadora é que comanda o número de folículos transplantados. Nós sempre temos que preservar a reserva capilar do indivíduo e essa reserva servirá num futuro para a realização de uma segunda ou às vezes até uma terceira etapa cirúrgica. Então o cirurgião se obriga a preservar a região doadora. É por isso que surgiu a ideia dos transplantes de pelos corporais para ajudar nessas mega sessões e preservar a área doadora capilar. E não só a questão de preservar a área doadora, que isso é um conceito essencial. Até hoje no consultório, o paciente vem com a ideia de que você remove o pelo da parte de trás e que vai nascer de novo, né? Infelizmente o cabelo ele não é uma muda, quiçá fosse uma grama que você tira um pedacinho ou uma planta que você tira ali, planta e a planta mãe brota novamente e faz outra. Infelizmente não é. Literalmente é um transplante. O cabelo que você tira da parte posterior, ele não nasce mais aqui, ele vai nascer onde será colocado. E aqui nós ficaremos com um menor número de fios comparado a uma situação prévia
da cirurgia. Então, eu digo, é essencial sim preservar a área doadora, mas quando também eu falo em limite de quantidade de fios, é para saber que a cirurgia também tem um limite de trauma vascular, de trauma nervoso, de tempo de anestesia. Com certeza. Né? E mesmo não promover um cansaço da equipe cirúrgica, porque nós costumamos operar 8, 9 horas seguidas, né? Sim, inclusive a própria produtividade da equipe, porque chega uma hora que horas e horas, acima de 8 horas de cirurgia, você não tem mais o mesmo rendimento, né? Cada um precisa respirar, precisa dar um intervalo, ou são cirurgias que começam muito cedo, demandam muito um preparo até físico e mental de toda a equipe, né? E salientando também, né, Maria Angélica, que os enxertos que são retirados das áreas doadoras, eles têm um limite de tempo que eles podem ficar fora do corpo. Apesar dos cuidados que nós tomamos com soluções específicas para mantê-los, com uma temperatura baixa, etc., mas esses enxertos, eles precisam no máximo 6 horas e meia fora do corpo para ser reintegrados, né, no couro cabeludo, e com isso não sofrerem danos. Sim, e até existe uma sequência, né? Os primeiros a serem retirados são os primeiros a serem colocados, isso na técnica de FUE, e na época da técnica da tira, obviamente que existia todo um processo também de tirar a tira parcial, ou então quando tirava-se a tira completa, à medida que os cabelinhos iam ficando prontos, você imediatamente já ia transplantando. Então, para as pessoas entenderem que tem toda uma metodologia, não é simplesmente tirar e colocar. Por isso que existe especialista, por isso que a cirurgia tem que ser realizada por médico, por isso que é um ato médico, porque tem nuances que, se você não cumprir todas aquelas etapas de uma forma correta, por mais que a unidade folicular seja bem tirada, ela depois não nasce, né? Existe o limite também de proximidade entre as unidades. Muitas vezes você almeja, né? Por isso que o paciente pergunta, mas não dá para fazer tudo de uma vez só? Você até gostaria de colocar 100 unidades por centímetro quadrado, mas não nasce, porque precisa de sangue, precisa da nutrição, do oxigênio ali local para que esse enxerto pegue, né? Então, são todas essas questões que são abordadas e que devem ser muito bem explicadas e compreendidas, né, pelo paciente que se submete à cirurgia. Exatamente. E uma das coisas que eu gostaria de salientar também, existem 2 técnicas principais para que se faça o transplante capilar. Uma delas, que é a FUT, né, que é aquela que o cirurgião retira aquela faixa na região posterior, e a outra é a FUE, ou FUE, em que retira-se folículo por folículo das unidades da área doadora e transplanta-se. As duas são perfeitamente corretas, difundidas no mundo inteiro, e nós, através do trabalho pioneiro da doutora Maria Angélica, há uns 7, 8 anos atrás, começamos a fazer, inicialmente ela, depois nós em Curitiba, o uso das unidades foliculares através da técnica FUE. E eu confesso para vocês, e particularmente a doutora já sabe disso, que os melhores resultados que eu consegui na minha vida foram através desse procedimento. Quero aqui de público agradecer a minha filha, que no início desse processo todo espelhou-se em mim, e eu depois fui me espelhar no trabalho dela para conseguirmos realizar o mesmo procedimento, tanto na Clínica Muricy de São Paulo como na Clínica Muricy de Curitiba. Muito bem, e no nosso próximo vídeo nós vamos contar um pouquinho então sobre transplante capilar FUE sem raspar e transplante capilar utilizando pelos corporais. Fique conosco.